Bem-vindo. Esta é a Corretores TV e bem-vindo a um novo podcast. Hoje é um podcast diferente. Nós temos dois convidados. Na verdade, um convidado e uma convidada. Os diretores de parceria para imobiliárias, a Daslu e o Samir. Muito bem-vindos. Obrigada, Dalmo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Dalmo. Show de bola tá por aqui. Tantos notáveis, né, meu? Nosso podcast está cada vez melhor aí. Olha aí. Muito conteúdo para o mercado imobiliário, muita gente boa. A gente aprende muito. E hoje é dia de falar um pouquinho. Estou honrado com o convite aí. Valeu. E aí é o seguinte, a gente vai explorar aí primeiro como o mercado imobiliário transformou a vida de vocês. Então a gente vai primeiro contar um pouco da história, quero ouvir de vocês um pouco da experiência, um relato rápido, fiquem tranquilos, isso aqui é um papo mesmo, mas a gente quer ouvir da experiência, porque vocês estão na posição que estão, porque certamente tem uma carreira. Sim. Construir uma carreira. Então vou começar aqui com as damas, né? Por favor. Daslu, então fala pra gente como é que foi isso, como é que o setor imobiliário entrou na sua vida? Na verdade, Dalmo, eu nunca nem imaginei trabalhar nesse setor, nunca nem tinha comprado imóvel, não sabia nem o que era a carreira. Eu trabalhei 18 anos no mercado de confecção e eu era gerente de uma grande confecção em São Paulo e eu não estava mais querendo trabalhar de sábado, domingo, como eu trabalhava muito com shopping. E eu queria uma vida mais tranquila. Uhum. E aí eu vim para corretagem. E aí eu descobri que eu tinha uma vida tranquila. Sim. E eu mandei um currículo para esses portais que você divulga seu currículo, né? E o sábado e domingo voltou para sua vida. Exatamente. E aí um gerente da Biara me ligou e falou, olha, você tem um perfil maravilhoso, trabalha com vendas, vamos conhecer a corretagem? Eu falei, imagina, eu quero um lado administrativo, eu queria alguma coisa de escritório, sabe, aquela coisa mais tradicional. E aí ele falou assim, não, vem tomar um café comigo. E aí ele foi bem esperto, marcou num plantão que estava tendo uma premiação no dia, estava sorteando cheques, carros, moto, muito dinheiro. E aí na hora que eu vi aquele mundo, ele falou, olha, isso aqui é o que vai te aguardar. Todo esse pessoal que está ganhando esses carros são corretores que fizeram venda e estão participando. E aí eu falei, será que eu aguento isso para minha vida, né? Mas eu não imaginava que ia ser tão maravilhoso, tão bom, mas que ia ser tão trabalhoso como foi no começo. E eu falei pro meu marido, eu tinha 2 crianças na época, e eu falei, eu tô querendo tranquilidade, mas eu acho que eu achei, né, um desafio pra gente mudar de vida, porque realmente... Olha aí. Assim, eu tinha um salário mínimo, considerando um salário de hoje, Sim. Eu era uma gerente de uma confecção, mas nunca deu dinheiro. Certo. Eu sobrevivia. Certo. E aí eu falei, vamos tentar. Desculpa, você quantos anos mesmo você começou? Isso foi em 2010, fazem 13 anos. 13 anos, Entendi. Você vê, eu tenho um filho de 14, hoje na época ele tinha 1 aninho. Entendi. E aí eu falei, eu vou tentar isso. Bacana. E aí eu fui trabalhar num plantão da Cirela, e com 13 dias eu fiz a minha primeira venda. Olha. Depois de 3 dias fiz mais uma, fui campeã no produto, no lançamento, em 20 dias fui campeã de corretora. Olha, nasceu para isso. Exatamente, E aí eu falei, quando eu vi todo aquele dinheiro, ganhei cheque, ganhei uma Montblanc de presente, não sabia nem o que era uma Montblanc, e aí quando eu vi aquela caneta que valia muito, eu falei, é um mundo, né, muito diferente do que eu vivia, muito diferente. Entendi. E aí eu abracei realmente, e aí eu fui trabalhar nos produtos no ABC, que eu sou lá do ABC, e aí eu conheci a Gafisa, que me convidou com 4 meses, que eu estava na corretagem, me convidou para ser supervisora da Gafisa. Eu não sabia não tinha nem o Cresce, para falar a verdade. Estava no estágio ainda. Tá. E aí eu falei, nossa, já estão me dando um cargo, né? Assim, porque a gente acha que é um cargo, mas na verdade a melhor posição do mercado hoje é o corretor de imóveis, Mas eu sinto que o meu caminho era de liderança, né? Por mais que eu tenha vendido bem, mas assim, eu sempre gostei muito de liderar. Olha. E aí eu comecei, depois de 4 meses, fui supervisora, depois coordenadora, depois eu fui gerente de equipe, depois eu fui superintendente, depois eu fui gerente de produto, depois eu fui gerente de parcerias, fiquei 8 anos na empresa, e aí eu decidi mudar de novo. Aí eu falei, agora eu quero ser uma empresária. Aí eu montei uma imobiliária, fiquei 2 anos com a imobiliária, mas foi durante a pandemia, eu peguei justamente a pandemia. Olha que coisa, né? A gente montou em 2019, no começo de 2020 veio a pandemia. Sim. E aí eu
me via sozinha no escritório, porque eu tinha 10 corretores, mas a gente começou a trabalhar home office, né? Tá. Os corretores, só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me adaptei de trabalhar home office. Então, eu ia todos os dias para a minha imobiliária, trabalhava sozinha, Tá. todos os dias. A minha imobiliária era na Paulista, Tá. e não tinha trânsito, não tinha nada, aquelas ruas desertas. E aí eu ficava no escritório o dia inteiro. E aí eu comecei a me sentir que eu estava fora do que eu gostava, que era o mundo de vendas mesmo. E aí depois voltou, né? O pessoal começou a voltar aos poucos. Só que aí eu me senti como uma empresária e eu senti que eu não... O mercado imobiliário não tinha espaço para mim, assim, como empresária. Eu era apenas uma dona de imobiliária. Os meus corretores eram muito experientes, então eles faziam tudo sozinho. E aí eu me sentia, falei, não, eu preciso voltar para o mercado, né, de construtora, tudo. Eu preciso ter uma equipe que depende de mim, que precisa de mim. Não que dependa, mas que, né, que eu me sinta mais útil. Certo. E aí eu resolvi fechar a imobiliária e voltei de novo para uma construtora, que foi a Vibra. Fiquei 1 ano e meio na Vibra como superintendente de salão. Eu tinha 8 gerentes de salão. Até que o Everton fez o convite para mim vir trabalhar no canal de parcerias da Plano. Tá. E parceria é sempre o que eu gostei mesmo de toda a minha carreira, foi o que eu mais me identifiquei. Tá. Né? Eu gosto muito, assim, de servir aos parceiros, sabe? De vender a empresa, porque, assim, a gente que trabalha na corretagem, normalmente o pessoal fala, vou vender apartamento. Não, eu gosto de vender uma empresa, de vender um conceito, de vender os nossos produtos para o parceiro mesmo, ir lá e repassar tudo o que eu estou passando para eles, né? E aí hoje eu estou aqui, tenho os meus gerentes que fazem, né? Estou há 6 meses apenas na empresa, ainda tem muito para aprender dentro da empresa. Bacana. Mas o pouco que eu vi, estou gostando bastante. Bacana. Eu espero que os nossos parceiros, né, confiem aí na nossa equipe. Eu e o Samir estamos aqui no dia a dia, se dedicando o máximo para deixar tudo muito claro, muito ético, né? Então é uma coisa que eu prezo muito, ser ético, e aí a gente passa tudo isso para os nossos parceiros, e o que depender da nossa equipe, né, Samir? A parceria vai sempre ter um espaço, né, bem legal dentro da companhia, bacana. Pode ter certeza. Bacana. E você, Samir, como é que foi esse mundo? Como é que esse mundo imobiliário picou você? Como é que você entrou nisso? Tá corriqueiro, né, esse termo agora já. Como que a mosquinha picou, né? É isso aí. Para mim foi em 2005, um conhecido da família, era gerente da Cirela, e aí numa festa, minha mãe faz eventos beneficentes todo ano, e um desses eventos aí ele tava e falou, tinha que trabalhar como corretor, usar essa habilidade de falar mais que o cotovelo, usar essa habilidade. Eu, filho de homem de vendas, sim. Meu pai sempre trabalhou com vendas, e como sempre, né, a Dazu estava contando agora, e eu fazendo uma retrospectiva na cabeça, o nosso mercado promete muito, mas ele cumpre tudo que ele promete. Essa promessa que a gente fala, se você suar, se você ralar, se você se dedicar, o dinheiro vem muito mais do que uma carreira de CLT, do que uma profissão, entre aspas, mais comum hoje. Certo. O corretor que realmente se joga de cabeça, que vive, né, isso como meio de vida, acaba colhendo os frutos. A proporção de quem colhe os frutos é muito maior de quem não. E eu ouvi essa promessa, eu vi sinceridade. Aliás, um abraço para o Renato Rodrigues, meu professor do mercado, continua na Cirela hoje. Me levou para lá, foi a segunda equipe online do mercado, isso em 2005, não tinha equipe online, não tinha corretor online, era um bate-papo, praticamente não era o chat ainda, que a gente viu depois acontecer, certo. Era um bate-papo online, como se fosse o ICQ, ou a sala de bate-papo do UOL, a famigerada sala de bate-papo do UOL, onde o corretor conversava com uma pessoa que está procurando um imóvel. Tá. E aquela interação começou a tomar corpo e as pessoas entendiam... Era no Orkut, né? Muita coisa no Orkut e tudo mais. Pesquisem aí, né? Bota na tela que é o Orkut, tem muita gente que não vai saber. Até o ICQ, né? Até o ICQ. Enfim, e não tinha essa interação. E aí, quando a pessoa percebia que do outro lado, sim, era um corretor, era um agente especializado no produto que estava conversando, esse cara ficava mais à vontade e fechava negócio até à distância. Isso em 2005. Então, é um mercado muito promissor. Eu entrei nessa vibe. Eu era um cara já de internet, muito focado em tecnologia, fazia apresentação em PowerPoint para os meus clientes como corretor ali, e a coisa realmente fluiu, foi muito legal. Foi de uma velocidade gigante, já faz 18 anos.
e numa velocidade gigante, aí o tempo passou, o VGV veio, as coisas aconteceram. Da Cyrela eu trabalhei também na primeira equipe online da Biara, fui para lá atender um convite, também montei meu negócio próprio, uma imobiliária só de altíssimo padrão, só imóvel de 2 milhões para cima, fui muito ousado, muito cara de pau, na verdade, na época, mas deu certo, uma vivência, porque é um mercado muito, muito, muito fechado, muito difícil. A expertise que a gente tem, ela se transfere para um produto só, a nossa vivência transfere para um empreendimento só, porque você tem que saber do detalhe, do detalhe, do detalhe. Você tem que saber muito do dia a dia das pessoas que estão querendo comprar esse apartamento. Eles são um tipo de público que olha muito mais para segurança, por exemplo, do que só um desenho de fachada, que às vezes é muito bem quisto, é muito bem-vindo, porém é só um detalhe, além do que ele precisa para o dia a dia. Então, número de dormitórios, como limpa, aspiração central, enfim, uma série de itens que o público olha, e eu fui me especializar nisso, fiquei 2 anos estudando e vendendo, mas também me senti meio fora d'água no sentido que o sino demora muito para tocar. Você faz uma venda no ano, a comissão vale a pena para o ano. Se você dividir, você tem um ótimo salário. Porém, a ânsia de não tocar o sino uma vez por mês, de não fazer a venda, não ver a caneta ali, para mim, pegou muito. Aí depois disso fui trabalhar na MAC, uma incorporadora também vizinha do Grupo Cyrela, da Plano, muito boa por sinal, incorporadora um pouquinho menor, já 1, 2 produtos por ano, fiquei lá um tempão. Depois disso recebi o convite para ir tocar a operação junto com a Renê, aqui da Plano e Plano, numa joint venture com a Cyrela também, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá foram 7 anos nessa operação, fazendo o papel de vendas e comercial, mais do que um MBA, mais do que uma faculdade. Nesse período eu fiz o MBA também, mas o período no Nordeste, em Natal, foi espetacular nesse sentido, muito mais enriquecedor que o estudo em si. E aí, no finalzinho da pandemia, a Plano se reestruturando, abrindo capital, num momento muito importante, eu participando lá de Natal, mas eu vi que o mercado aqui, de novo, ia estourar de um jeito. E óbvio que não esperava o que a gente está fazendo aqui hoje, graças a Deus, graças a esse time inteiro da Plano, ao que a gente vem fazendo, junto também dos nossos gestores, mas a oportunidade era muito, muito boa. Bati a porta e eu voltei com a minha esposa, larguei a praia, larguei o sol, larguei o Nordeste pela carreira, porque eu sabia que a gente ia passar um momento espetacular. E estamos aqui até hoje. Eu fiz 18 anos agora em julho de mercado imobiliário. Olha, e onde eu queria estar, no lugar que eu queria estar. Bacana, bom demais, gente. É isso. Se a gente for entrar todos os detalhes, a gente só sai daqui amanhã. Não tem problema. Mas o tempo é nosso, fica tranquila, não vai ter problema. Mas assim, vocês falaram muito em motivação por dinheiro, ganhos, né? E essa hoje vocês consideram a maior motivação para quem quer entrar nesse mercado? Então, no meu caso, Dalma, assim, eu entrei porque eu precisava mesmo mudar. Eu queria alguma coisa diferente na minha vida, né? Então, eu procurava algo diferente. Quando eu vi que eu poderia ter algo diferente, uma coisa que me agradava, né? De vendas, de mexer com o público, de mexer com pessoas, juntando a parte financeira, aí ficou maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que, lógico, hoje... Naquela época, acho que nem tanto, mas hoje é muito falado disso, né? Da mudança de vida. E realmente, né? A gente pode mudar de vida de um dia para o outro, né? Não é o caso de todos, não é o caso da maioria, que a gente sabe. Tem muita gente que entra e se engana porque não encara isso como uma profissão, né? É o que eu falo sempre. Eu já tive muita equipe de corretores e eu falo assim, se você não encarar que a corretagem é a sua nova profissão, você não vai dar certo, você não vai mudar de vida, você não vai ganhar dinheiro. Perfeito. Então, assim, não encare isso como um bico, né? E tem muitos que encaram, né? Eu conheço muita gente que vem conversar, olha, eu trabalho de Uber e faço corretagem, eu trabalho... Então, assim, você não encarou isso como uma profissão. E eu, quando eu entrei, eu falei, essa é a minha nova profissão. Então, realmente, é uma coisa puxando a outra. Eu entrei pensando em algo diferente, mas quando eu vi a possibilidade de mudança de vida, eu agarrei com todas as forças e mudei minha vida, assim, né? Não tô soltando dinheiro, mas assim, hoje eu tenho alguns imóveis que eu comprei nas construtoras que eu trabalhei, né? Então eu vejo que minha vida, assim, eu nunca, quando eu tinha, sei lá, 18, 20 anos de idade, eu nunca imaginei que quando eu chegasse aos meus 47 anos, eu teria uma vida tranquila como eu tenho hoje, né? Pelo meu passado. E hoje... Eu acho que se eu entrasse no mercado por dinheiro, talvez eu não estaria onde eu estou. Entendi.
Eu acho que faz todo sentido e tem uma ótica financeira que eu acho que faz mais sentido que o próprio dinheiro, Dalmo. Tá. A questão do você não ter o limite também te prendendo e falar o que eu vou correr com base na estratégia que o Dalmo vai me propor, que a minha diretora está me propondo. Eu sei que aquilo eu vou fazer mais e não vão me limitar. Hoje está mais fácil falar do conceito de autônomo pós-pandemia, porque muita gente acabou tendo que se lançar como empresário, muita gente se lançou como carreira solo depois disso, mas antes não era tão fácil. A pessoa olhava aquilo e falava, não, eu estou preso aqui, eu tenho salarinho, melhor ficar aqui, tá confortável. E o mercado puxa aquelas pessoas insatisfeitas exatamente nesse... Estão me limitando demais, eu posso render mais. Entendi. Eu posso fazer... Eu abro mão do meu sábado, sim, desde que eu ganhe por isso. Eu abro mão do meu domingo, sim, mas eu vou garantir a viagem da minha filha para Disney. Eu abro mão de meses sem andar de moto no final de semana, com aquele sol maravilhoso, mas e a gente tem eu tenho a muita recompensa no começo, final desse né, próprio mês. Samir? Não sei normal, no seu né? caso, Normal. mas eu não tinha um amigo corretor de imóveis, eu não tinha um familiar corretor de imóveis, eu não conhecia na minha vida nenhum corretor de imóveis. E aí, quando eu comecei, principalmente, a trabalhar sábado, domingo, feriado, teve uma época que eu fiquei, acho que 3 anos sem um fim de semana na minha vida, assim, com filho pequeno. Então, assim, todo mundo me criticava muito, falava, será que isso vale a pena? E hoje, né, eu vejo que valeu, porque foi um período, não dá para você trabalhar, né, 20 anos sem um fim de semana. Lógico. Mas você plantar ali e foi, então, assim, as críticas também, às vezes, desanima muito quem está começando a carreira, né? Entendi. Principalmente de marido, eu, graças a Deus, tenho um marido que não é do mercado, e eu falo que eu só tô hoje onde eu tô porque ele me apoiou do começo ao fim. Entendi, claro. Ele cuidava das crianças, ele ia no mercado, eu não sabia se tinha feijão, se tinha arroz, se tinha sabão, nunca. Ele ficou cuidando da minha vida pessoal, enquanto eu cuidava da minha vida profissional. Então, isso é muito importante também para dar certo. E só complementando o que eu falei com relação à autonomia em si mesmo da pessoa, a estratégia dele é a que está posta à prova. Não deu certo em 15 dias, refaz, volta para a prancheta, refaz a sua lojinha que está aberta, é o seu Cresce que está ali fazendo jus, você refaz a tua estratégia e vai sendo, não necessariamente você espera o chefe fazer, a empresa fazer, alguém te chamar, e só porque está pingando todo mês ali, você fica sentado na cadeira. Então, eu acho que isso, por isso que a mosca pica, depois do segundo, terceiro mês, segundo ano, terceiro ano em alguns casos, mais tempo ainda, a pessoa vê que tudo aquilo é o fruto do que ela decide fazer, da escolha dela então, no mercado. Vocês estão falando assim, é uma mistura de capacidade de investir em si mesmo, de ter liberdade de trabalho, Perfeito. De entregar para si mesmo o que você Fazer acredita por você. E fazer por você e aliar isso a ganhos. Perfeito. Isso. Resumo da história hoje o mercado não é que ele está mais fácil, nunca vai ser, a venda nunca vai ser fácil. Porém, ela está muito mais bem assistida hoje. A gente não tem um departamento como o teu hoje, em muitas empresas ainda do mercado, gente em gestão, cuidando de gente mesmo, cuidando de processo, para esse processo estar mais legal, para a venda acontecer, o quanto eu estar mais tranquilo da cabeça para trabalhar. Não, assim, é bacana ouvir vocês, como é que o setor imobiliário transformou a vida de vocês, né? Sim. Isso, vocês hoje, pelo que vocês estão falando aqui, a gente percebe não só uma motivação, uma alegria, mas uma real transformação que vocês passaram. E uma gratidão pelo mercado. Olha que bacana. É uma gratidão. Total. Legal. E eu queria perguntar para vocês, estão já passando por um outro bloco, que assim, para chegar aqui, vocês tiveram que desenvolver habilidades. Sim. Seja como corretor, seja como gerente, seja como gestor, seja como diretores atuais. Vocês têm habilidades que vocês foram desenvolvendo. Então eu queria que vocês façam cada um do seu jeito, do que passou. Como é que vocês investiram em vocês o desenvolvimento de habilidades para chegar onde estão? O que vocês fizeram? Até porque quem vai assistir vai perguntar, mas como é que esses caras chegaram lá? Então o que vocês fizeram para crescer e conseguir? Eu posso começar? Claro. Eu investi muito nas outras pessoas. Eu investi muito em observar as outras pessoas. Então, eu sempre fui muito, não de questionar, mas de perguntar mesmo. Eu nunca tive medo de perguntar o que eu não sei. Não tenho. E eu sempre quis também mostrar para a minha equipe o exemplo, né? Então, assim, eu sempre peguei exemplos para mim e eu sempre quis liderar pelo exemplo. Então, eu sempre quis fazer de uma forma que, assim, a minha equipe, não que eu estivesse certa 100%, até porque eu aprendo muito todos os dias com todos, mas eu sempre fui muito de observar. Então, acho que, para mim, né, eu fiz vários cursos, lógico, a gente faz as palestras, né, fica 3 dias trancado no lugar, né, tentando melhorar sempre, mas eu acho que a gente prestar atenção
em quem está indo bem, né? Quem está atingindo seus resultados, sei lá, o que aquela pessoa está fazendo diferente, como que ela trata, né, a equipe. Então, eu sempre fui muito de observar, de trazer exemplos e levar exemplos. Então, Legal. assim, eu tento mostrar para ele que para ele fazer parte dessa equipe, ele tem que andar junto, porque às vezes, né, uma pessoa errada na equipe, ela acaba com o trabalho todo. Então, às vezes, você tem lá 8 caras trabalhando redondinho, aí você fala, não, eu vou pôr o 9º, porque eu preciso de 9. E aí você põe o 9º e às vezes acaba. Então, assim, de mim mesmo foi muito observar, usar exemplos, né, conversar com pessoas, né, que às vezes tem gente que tem 6 meses de mercado e eu converso, eu falo, vou levar para minha equipe esse tipo de trabalho, né? Então, eu usei muitos exemplos. Essa é a minha escola, muito bom. a minha faculdade. Já serviu de exemplo agora, certeza. Dalmo, eu sempre gosto, eu misturo bastante conhecimento acadêmico com propósito, com as coisas que eu me proponho a fazer. Meu pai era um cara sempre de tentar fazer diferente, de tentar fazer a diferença, não só fazer diferente. E eu aprendi muito com ele, você ocupar espaço, mexer onde está o problema. É um exemplo também que a gente está falando aqui agora. Você resolver o problema, tem ali, ninguém está afim de resolver, mas puta, se eu resolver isso me traz tanta coisa boa, tanta bagagem, tanta coisa positiva. Então eu acostumei a entrar sempre nessas coragem, nessas rachaduras aí. Então eu sou formado em administração de empresas. Tá. Como eu te falei, eu gosto bastante do online, sempre gostei. Quando eu pisei na Cyrela, eu já via onde estava defasado, onde eu podia contribuir um pouco mais para mim, para minha estratégia e para a equipe. E dali eu vi que isso funcionava e apliquei em todos os lugares praticamente onde eu passei. Fui fazer um MBA fora e aí eu falei, putz, esse vai ser o auge, eu vou vir com conhecimento e vou arrebentar, vou aplicar aqui em Natal, na época eu ainda estava lá, e muito pouco ou pouquíssima coisa eu consegui aplicar diretamente, porque a nossa realidade de venda é um negócio bem diferente do case que eu estudei do McDonald's lá fora. Porém, a hora que você transporta para o dia a dia, usa o exemplo, olha onde está o problema, pensa um pouquinho fora, isso tudo começa a se encaixar. Aquela criança fala, pô, nunca vou usar a fórmula de Bhaskara na vida, para nada e tal. Pensa um pouco mais, olha para o problema, vamos tentar achar a solução dele, que ela vai ser útil. Então, e eu consegui encaixar muito disso sempre. Por exemplo, eu levo, bato o braço, o PDCA, para mim um instrumento de gestão maravilhoso aí, só dá um Google quem quiser, não vou entrar no detalhe, mas tem muita coisa, já vai ver uma figurinha que se auto-explica, né? Então, você planejar, você checar o que foi feito, analisar o resultado e já mudar na própria semana. Sim. Às vezes, muitas vezes eu mudo a direção da segunda para sexta. Eu apliquei aqui no nosso grupo de gestão, tá andando bem. É maravilhoso. Porque se tem dedicação do aplicador, eu sempre brinco no mercado, minha mãe, eu falei muito do meu pai, não falei da minha mãe. Ela é diretora de escola aposentada, escola pública, então mais de 30 anos que desafio, escola hein? Municipal, escola estadual, e foi dona de escola também, então é minha referência na vida. E a gente sabe a complexidade que vem de tudo isso, só que ela falava uma coisa e fala, até hoje não tem mau aluno, tem mau professor. Quando a gente vê algumas coisas no mercado, esses buracos, essas brechas acontecendo, não é porque o corretor quis se atrapalhar naquilo, quis falar uma besteira, quis fazer, e não foi instruído da forma certa. E como você falou, o PDCA... A gente até tenta também, né? Acontece, mas não dá 10%, é fora da curva. A partir do momento que a gente tem alguém dedicado, que a gente tem uma pessoa de gente de gestão, tem um professor, tem um gerente dedicado a estar junto com esse corretor, a chance de sucesso dele é muito maior. Então, eu sempre também fiz uma gestão muito próxima, que é um papo que eu tenho com o Vono direto, questão de proximidade mesmo, conversar com as pessoas. O WhatsApp está tornando as coisas, às vezes, um pouco gelado. Ele é muito bom, encurta caminhos, mas ele é gelado. A gente não sabe o sentimento que está por trás da mensagem. E por muitas vezes eu abro mão do WhatsApp para fazer uma ligação, para entender onde a gente está. Então, nas habilidades da eu coloco exatamente a gestão de proximidade, coloco o PDCA como parte disso, e olhar os erros, olhar os problemas e abraçar, e tentar resolver, porque o mercado quer pessoas assim, precisa de pessoas assim, e a gente ocupa os espaços sempre dessa forma. Bacana. Então, bacana que ambos acabaram chegando no mesmo ponto, de formas diferentes, que é a questão do exemplo e da organização, né? Fato. Bacana, isso é legal. E vamos já, então, pegar o gancho aí da tecnologia, que a gente falou de frieza, do WhatsApp. Hoje em dia, com uma série de ferramentas, inteligência artificial,
Tem de tudo hoje à nossa disposição e todo mundo tem acesso a praticamente várias ferramentas diferentes, inclusive os corretores. Como é que vocês estão enxergando para os parceiros, para as imobiliárias que vocês estão trazendo, essa questão da inteligência artificial, de novas ferramentas? Porque, no fundo, a gente teve um papo aqui em outros podcasts falando que o mais importante são as pessoas. 99% dos casos são as pessoas. Gente, né? Gente falando com gente. Só que a gente tem hoje, perdoe o pleonasmo, mas a gente tem hoje pessoas acreditando que as ferramentas tecnológicas vão resolver a vida, né? E se vende dessa maneira porque a tecnologia precisa ser vendida, né? Sim. E como é que vocês estão enxergando isso? Como é que hoje como é que chega para vocês aí, que vocês estão na ponta discutindo no dia a dia com as imobiliárias, com os parceiros? Assim, tem que se usar, né? Eu acho que se você não usar hoje, você vai ficar para trás. Perfeito. Né? Então, acho que isso faz parte do mundo hoje, do que a gente vive, né? Mas, assim, é o que você falou. Acho que, por exemplo, a gente divulga muito para os parceiros via... né, as redes sociais, Instagram, tudo que existe de redes sociais, a gente está tentando pegar a galera ali. Mas a gente quer essa proximidade. Então, assim, a gente faz muito cafés nas imobiliárias, então a gente vai conversar com os corretores olho no olho. Outro dia eu fui fazendo uma imobiliária, por exemplo, eu fiquei 1 hora conversando ali no geral. E eu não conseguia sair de lá, fiquei umas 5, 6 horas lá na imobiliária, Olha, porque assim, o pessoal vai te pegando de canto, ai, vem toda semana aqui, vem, porque assim, por mais que você fique ali divulgando, aí você manda material, aí você manda vídeos, não é a mesma coisa de você ir lá, sabe, olhar no olho e falar assim, olha, isso, é isso. Então, isso eu exijo muito da minha equipe. Bacana. A gente tem que ter toda semana parceiros para fazer um café, para fazer um encontro no plantão, sabe? Esse negócio Estar próximos. Exatamente. E, lógico, para venda, os parceiros usam muito, né? Tecnologia. Exatamente. Né? Os corretores mesmo que estão na ponta hoje usam muito. Tem venda que a gente nem conhece o cliente, né? Muita venda online, muita venda... Então, assim, tem que acompanhar isso, porque senão você fica para trás. Tá. Né? Então, você tem que utilizar as ferramentas, mas eu acho que nunca é a mesma coisa de você fazer um atendimento ao cliente na mesa. Né? Se olhar no olho do cliente, você sente realmente a emoção daquela venda. Agora, quando você faz uma venda online, você, o contrato está no e-mail, assina aí. Esse toque humano aí, a gente não pode deixar ele sair da nossa vida, mesmo que a inteligência artificial, né, vai crescer muito, muito mais ainda, né, vai substituir muita coisa, mas eu acho que a gente não pode perder isso, não. Perfeito. E você, o que você acha disso? É isso, eu acho que a gente vai convergir de novo em 2 pontos. O primeiro deles, essa questão da nossa proximidade com imobiliárias é uma bênção. Eu coloco isso na minha carreira também como um ponto muito forte de destaque, porque a gente tem hoje cerca de 1.000 parceiros que a gente tem contato o ano inteiro, fora os cadastrados, que a gente passa de 4, 5 mil parceiros, mas desses 1.000 que a gente tem esse contato, dá um mensal, sai muita coisa, muito laboratório. Cada um tenta uma estratégia diferente, tecnológica, cada um investe um pouco num lado diferente e a gente está ali para observar. Isso é excelente, porque eles já estão aprendendo com o erro e a gente também. Eles estão aprendendo com o sucesso, com o acerto, com a venda e a gente também, em paralelo. E pode usufruir dessa tecnologia e auxiliar eles, óbvio. A nossa experiência conta muito em direcionar um pouco. Por exemplo, a gente tem uma estratégia de passar, eu chamo dos queridinhos plano e plano, os produtos que mais venderam no mês, para ranquear a estratégia deles, para ter um norte, eles enxergarem, não. Tem um norte bem líquido do que está acontecendo, do que está vendendo, e eles seguem por ali. Então a gente tem essa troca que é muito presente, muito boa, traz muito de tecnologia para nós. Acredito que é inevitável, é um processo inevitável, ele está com tudo, é um cometa que ninguém vai conseguir segurar, falar, não, aqui eu não vou inovar, não vou investir, não vou fazer, vou fechar os olhos, aqui tem que ser ainda, vou fazer o fogo com a mão, e esquece, porque já foi, esse cometa passou, e a gente está inserido nele, 100% de cabeça. A questão é o ajuste, é usar o material humano para saber aonde ajusta para a gente não perder essa coisa quente do contato, para a gente não tornar essa compra... Acontece e muito em vários casos, a pessoa compra sem nem ver o imóvel, a gente não vê o cliente, o nosso gestor não viu o cliente, às vezes a imobiliária não viu, acontece,
mas isso acontece pelo nome da Plano, a força do nome da Plano, a força do nosso processo, que o cara se sente seguro em fazer esse processo inteiro. Porém, em algum momento, mesmo depois que assinou, ele vai falar, pô, cadê aquele decorado de vocês lá que eu quero me sentir em casa? Ele vai para a loja em algum momento, vai ver, ele quer um contato, ele quer um abraço, porque ele comprou, é muito importante para o nosso cliente. A gente acaba acostumando a fazer 1.300, 1.400, vão para 1.500 vendas esse mês, se Deus quiser, eu acredito. 1.500 vendas, vai, uns 1.200 abraços, tá bom. Né? Fica feliz. E a gente vai bater, só que a gente nunca pode perder o lado humano de pensar que aquela é uma conquista daquele cliente e que em muitos, acho que 90% dos casos, fica naquele imóvel a vida inteira. Sim. Ele comprou aquele, em muitos casos ele não vai comprar o segundo ou o terceiro, ele se comprometeu com aquele apartamento, com aquele sonho realizado, e a gente não pode desacostumar, falar, pô, eu realizo 1.300 sonhos, 1.400, 1.500, tá fácil, tá ali. Não, cada um deles é realmente um sonho, e a gente não perder isso garante o boca a boca, garante a corrente, garante a próxima indicação. Então, por isso que eu acredito que o processo vai estar sempre atrás de pessoas. A gente tem um contingente gigantesco e vai continuar na mão dessas imobiliárias. Agora, todo mundo se adaptando, se ajustando e mergulhado em tecnologia, porque ela vai facilitar a vida, vai expandir horizontes. Hoje a gente vende, o cara de Natal compra imóvel em São Paulo. Era impensável. O cara de Nova York compra imóvel em São Paulo. Era impensável. Legal, bacana. Bom a gente ter essa ideia de visão do futuro aliado à tradição junto e vamos lá, né? Total. Gente, vamos aproveitar que então são muitas vendas e muitos sonhos realizados. Graças a Deus. Se vocês puderem, eu queria tentar lembrar na memória de vocês uma história que vocês impactaram a vida de alguém, se vocês quiserem compartilhar com a gente, uma coisa que emocionou, uma entrega, uma venda na época de corretagem, aqui no atual cargo passado, no início da carreira, enfim, uma história que vocês queiram deixar para compartilhar com a gente, para a gente se emocionar junto. Eu tenho muita história, ainda mais no econômico, a gente acaba tendo muita história muito emocionante, com certeza. Pelo fator exatamente da pessoa contar, tá faltando 500, tá faltando, o cara tá fazendo uma compra gigante, R$300 tá fazendo a diferença. Claro. Em muitos casos desses. Mas tem uma história em particular, que aí eu, pela riqueza de detalhe íntimo, porque um amigo meu, praticamente irmão... Não precisa dar Não, mas detalhes. eu digo porque foi tão... Como era praticamente um irmão meu, parceiro meu, então não só os detalhes da compra, mas da família, de quem ia, da mãe torcendo, do pai torcendo e tudo aquilo. Então um amigão meu, Jaime, enfim, estava analisando, na época eu estava na Biara, e aí eu falei para ele, a Cirela está lançando um condomínio na cidade universitária, aquele um tiro e 1 milhão, porque vai lançar muito barato. Apartamento de 170 metros, 200 e poucos metros. Falei, você vai ter a planta. Pô, mas imagina, eu moro em 90. Não pensei em 170, não vou pensar isso. A família vai crescer, você vai ter filho, já está pronto para casar. Não, mas não sei. Aí ele começa, e é uma pessoa super ansiosa, uma pessoa que precisa tirar todas as dúvidas, até do parafuso que vai na porta. E a gente passou dias fazendo conta, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí ele me liga, não, vamos pro plantão agora. E eu falei, bom, mais uma ida no plantão só, vamos embora para lá. Combinei já perto do fechamento e ele, tá tudo sanado, todas as dúvidas tá aqui. Eu não consigo preencher o cheque, não consigo assinar o contrato, minha esposa vai vir, preenche você o cheque, preenche as coisas que eu não consigo fazer mais nada. Aí no plantão eu pedi pro cara... Tava nervoso? Mas muito, mas não conseguia, eu falei, senta aí, e aí tem o champanhe cachê que estourava no plantão na hora que a pessoa assinava. Já tinha fechado o plantão, o gerente de loja na época serviu um pouco para eles, 2 garrafas, na terceira garrafa falei, meu amigo, daqui a pouco você vai comprar 2 unidades, ainda bem que eu tô são aqui, tô sóbrio com o negócio, mas foi muito engraçado, porque o parceiro, realizando o sonho da vida deles, moram lá hoje com 2 filhos ainda. Bacana. Toda vez que a gente se reúne lá é muito especial, porque eu participei de tudo aquilo, então foi como se fosse o meu imóvel. E quando eu comprei o meu lá em Natal, meu plano, graças a Deus, eu senti parte daquilo lá e dividi com ele também. E foi muito bacana. A gente tem mais uma vez privilegiado. Você falou do seu amigo, eu também tive uma venda muito emocionante na minha vida, que eu vendi pro meu filho. Olha, que ele bacana. Com 19 anos comprou o primeiro imóvel dele, com 3 meses de empresa, legal. com os 3 oleritezinhos dele lá.
acho que foi a mais emocionante, realmente. Parabéns, muito Agora bom. Eu falei, acho que foi a mais emocionante para a mãe, assim, mãe eu falei, orgulhosa. 19 aninhos, né, conquistando o imóvel. Olha que bacana. E foi dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que ajudou bastante, né? Perfeito. E agora, um mês atrás, eu vendi para namorada dele, que tem 22 anos, aqui na Plano e Plano, o Reserva Barra Funda. Olha aí. Ela comprou e os dois comemoraram Muito bom. junto. Então, cada um hoje tem seu AP. Muito Foram duas legal. vendas emocionantes para mim. Espetacular. Outra coisa, Dão, que a gente não pode banalizar jamais. Só Eu não faço recebi questão comissão, né? Mas, Tá certo? não dá, né? Que a gente não pode banalizar, Dadu, Uhum. é também a quantidade de profissionais que trabalham próximo ao Plano e Plano ou com a Plano e Plano, as próprias imobiliárias, os corretores estão aqui, que realizam o sonho na própria Plano. Exatamente. Às vezes o cara não trabalhou 2 anos e meio, 3 na Plano, com 6 meses, ele juntou um dinheiro e falou, primeira coisa que eu vou fazer não é mais trocar de carro, fazer uma viagem exuberante, gastar uma grana, ir pro shopping mesmo, torrar em roupa. né? Todo mês, quantos corretores compram imóveis? Exatamente, aqui dentro, a tentação de comprar uma moto nova. Não, esse cara foi e investiu no imóvel. Então só cresce isso, e eu queria deixar isso no podcast para todo mundo que está assistindo, que esse sonho também é nosso. Certo. Como eu falei, o meu, baita de um orgulho de ter um Cirela Plano e Plano, o meu ainda vem com nome e sobrenome, tem, como era da DV lá em Natal. Então, mas para quem olha de longe, às vezes olha o mercado e fala, puta, é muito difícil, comprar o imóvel é complicadíssimo, esse processo e tal. É só não começar, é mais, né? é isso aí. É isso aí. Não é mais, e é um investimento você não para. muito sólido, a gente sempre falou a vida inteira e ouve falar que tijolo é moeda forte, tá aí comprovando em todos os sites, aonde você pesquisar de investimento financeiro, Sim. olhar o que aconteceu com o valor dos imóveis em São Paulo. Sim. A gente tem imóvel em menos de 10 anos, 6 vezes o valor do que ele foi lançado. Sem dúvida. Então São Paulo está cheio de oportunidades, os nossos parceiros mostram isso pra gente todo mês, então eu queria deixar claro que a Plano está num excelente momento para isso, então quem tá olhando, tá na dúvida, Sai pula de dela. cabeça, compra o Plano e Plano, que tá na hora, a gente está num momento excelente, tem que fazer parte dessa história, dessas histórias emocionantes. Bacana. Gente, assim, a gente tá começando a caminhar para o final, e eu, assim, primeiro eu queria agradecer vocês por toda essas experiências e compartilhar com a gente, mas antes eu tenho mais uma pergunta. Hoje, como diretores de parceria, qual é o maior desafio e como é que vocês estão fazendo para trazer pessoas, trazer imobiliárias? Como é que está isso hoje para vocês? Como é que está esse trabalho de vocês, esse desafio do dia a dia de vocês? Esse é um desafio, né? Eu acho que hoje, eu sei que pra gente que está, né, como diretor, até mesmo gestores, né, montar a equipe, eu acho que é o primeiro desafio que a gente encontra. Tá. Né, Então ele vem subindo, né? O corretor tem aquele desafio de achar o cliente certo. O gerente tem o desafio de achar o corretor, né, para agregar, e a gente, diretores, montar a equipe. Porque é o que eu falei lá no começo, né? Muita gente não enxerga isso como uma profissão, enxerga como um bico, não tem comprometimento. Você acha que né? tem esse preconceito ainda com corretagem? Você acha que tem? Você acha que ainda tem alguns que... Não é que é assim, o pessoal quer ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que quer só ganhar dinheiro. Né? Tem gente que quer um emprego, não quer um trabalho. Né? Então tem algumas diferenças. O lado bom. Então, assim, não tem um comprometimento, por exemplo. A gente que lida muito com gestores, né? O gestor ele tem que estar mais por dentro de reuniões, tem que participar de algumas coisas, e às vezes o pessoal meio que se dispersa e não enxerga isso. Então, por isso que é muito importante a equipe, né, estar certinha, estar redondinha, para a gente conseguir. E o que você tem feito chegar para trazer imobiliários, para trazer gente? Então, hoje é o network mesmo, viu? Eu uso muito meu network, né? A gente conhece muita gente no mercado. E assim, a gente trabalha aqui, eu e o Samir, com equipes diferentes, então a gente fica muito trocando ideia. Então, assim, tem muita gente que me conhece no mercado. Daslu, como é que eu faço para ser parceiro? Aí eu falo, puta, você já está com a equipe do Samir, fica com o Samir e a gente vai se ajudando, né? Mas, assim, hoje, a nossa maior captação, mídias sociais, lógico. Então, assim, tem muita gente que nos procura no orgânico, vamos dizer assim, né? Que entra lá no site, que faz o cadastro, né? Porque eles veem lá nossas divulgações. Mas é muito network. Entendi. Eu uso muito network, tipo de indicações mesmo. E os próprios parceiros, isso é legal, né? Tá. Porque os próprios... Ontem mesmo, tem uma imobiliária aí que trabalha muito forte com a gente, a HLM aí, uma das top aí da minha diretoria. Tá. Ele indicou um amigo que abriu uma imobiliária,
que também, e a imobiliária é próximo da dele, tipo assim, ele não enxerga como um concorrente. É legal isso, né? Porque assim, ele nos indicou, falou assim, meu, eles estão começando agora, mas eles vieram aí de outra construtora que é 100% Minha Casa Minha Vida, então os caras têm o know-how. Então os próprios parceiros nos indicam, e isso, né, é a certeza do nosso bom trabalho. Né? Porque aquele negócio da indicação é a mesma coisa, o cliente compra um apartamento e indica o corretor, né? Sinal que você fez um bom trabalho. Então a gente tem muitas indicações dos nossos próprios parceiros. Bacana. E a própria equipe da Plano, a equipe de salão, né? Como os gestores de salão, eles trabalham só com os corretores mesmo da House, eles mesmos, da Azul, essa imobiliária aqui quer vender plano e plano, vai lá. Então assim, isso volta pro network, né? Entendi. Porque quando todo mundo, né, vai te... Você tem um efeito multiplicador grande aí, né? É a multiplicação, que é a mesma coisa da venda final. Quanto mais você atender melhor, mais vai se multiplicando. Mas não é fácil. Com certeza não. Até porque tem muitos que falam, eu quero vender. E você fala, me manda o documento, você sabe, né? Você vai lá, né? Assina o contrato. Entendi. Assina o contrato de parceria. Tá certo. Manda, você sabe. Tá certo. Então, assim, o pessoal quer, mas fica esperando. Tem dificuldade. A gente faz, de novo, acho que o network é fundamental. A gente trabalha muito com quem já passou, com quem já vendeu, com quem já se cadastrou. Mas a maior dificuldade hoje, que os gestores trabalhamos firme com muita tecnologia, é capilaridade. É ser ouvido por mais imobiliárias, ser ouvido por mais corretores. A gente, de novo, nosso volume é muito alto, nosso nome é muito grande, é muito forte, mas tem um parceiro que não olha para o econômico, ou não olhou para o médio-alto, ou que está no momento que eu tive há um tempo atrás, trabalhar só o alto luxo e tal, mas a gente tem o dever de comunicar, e eu acho que essa é a forma, por isso a tecnologia tem que estar tão presente, a gente comunicar essas imobiliárias, esses parceiros. São Paulo tem mais ou menos 32 mil creches que a gente tem que ir atrás e garimpar e pensar e falar com esses caras, então é uma comunicação mais complicada para eu atingir todo mundo, e da forma correta, da forma certa. Como que é o plano de trabalho, o imóvel que a gente entrega, o nosso processo, a nossa transparência, como a gente paga a comissão, a gente paga em dia, a gente paga mais do que o mercado. Então, todos esses recados, que é muito rico... Tem que chegar até eles, né? Tem que chegar até eles da forma mais efetiva possível. E te falo que assim, a gente trabalha em nível de excelência em São Paulo hoje, a nossa parceria. O que a gente faz com nossos parceiros hoje da Azul, assim, é o feedback que eu tenho de concorrentes, de construtoras concorrentes. A capilaridade que a gente tem, trabalhar com mais de 60 imobiliários diferentes com venda por mês, com mais de 30, 40 cadastros por mês, somado, combinado nos nossos canais. Mais de 1.000 imobiliários, mas a gente não atinge as 32, 35 mil imobiliárias ainda. Tem muita gente que precisa saber o que a Plano faz, como faz. Então, a dificuldade é levar esse recado muito bem levado, mostrar o que a gente faz aqui. E a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque você tem que estar com aqueles parceiros que já estão no dia a dia ali vendendo, você tem que estar ajudando eles ali na negociação, e você tem que estar olhando para os novos. Então, assim, todos são importantes para nós. Bacana. O que vende uma unidade, o que vende 50 unidades por mês, a gente... E o que está tentando, que ainda não vendeu também. Exatamente. Esses dias eu entreguei um troféu para um parceiro que ele fez 2 vendas comigo até agora. Então, assim, longe de ser um campeão, longe de ser o número 1. Mas o cara é tão dedicado, todo mês, sabe? Ele faz ação, ele vai para a porta do metrô, ele contratou um drone para filmar de cima os nossos... Então, assim, você vê que o cara comprou tanto a ideia de plano e plano, ele comprou um plano e plano. Então, assim, é um cara que fala, esse cara tem que ser o campeão. Dá certo. E a gente vai, né, multiplicando. Já tá no ranking. É isso. Bom, gente, a gente passou aí pela história de vocês, pela transformação na vida, pela contribuição social, pela contribuição que a gente faz na vida das pessoas. Isso é fantástico. Sem contar o nosso lado psicológico, viu? Nosso lado de consultoria, né? De mudanças de vida, de corretores. Então, né? vocês têm uma vivência, uma perspicácia hoje, né? Para estar no cargo que vocês estão, cuidando do que vocês estão fazendo. Eu queria, antes de fechar, que vocês estão agora lá, olhando para a câmera, desse um recado de você, deixar uma mensagem um de cada vez, um recado para as imobiliárias, para os corretores, inclusive chamando para passar esse recado que você quer, dessa parceria que vocês querem. Então, por favor, é com você. Bom, primeiramente, obrigado, Dalmo, pelo convite. Me senti lisonjeada, apesar que eu sou muito tímida. Imagina. Não parece, mas eu sou de frente às câmeras.
Mas, enfim, agradecer ao mercado imobiliário, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo mercado imobiliário. Várias pessoas, lógico, que eu não vou citar nomes aqui, porque às vezes a gente esquece de alguém, mas tem muita gente importante no mercado para mim. E assim, quer vender plano e plano, quer ser feliz, quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida? Vem, procura o nosso canal de parceria, procura a galera da Plano e Plano, independente de canal, quer fazer plantão, procura a galera do salão, mas a gente tem um espaço aqui, né, para 32 mil imobiliárias aí, a gente tem 3 mil no nosso aqui, ó, tem 29 mil aí que a gente espera, sem contar os corretores aí do mercado. Muito obrigado. Aproveitando, dia 27 é dia do corretor de imóveis, né? Sim. Então, já quero deixar aqui o meu parabéns para essa profissão que muda vidas, que né, faz uma família feliz, faz uma família sentir falta também, né? Dos fins de semana, mas traz muito mais felicidade do que... Então, parabéns para vocês, guerreiros, que sobreviveram e que quem está começando, continue firme, que vocês vão estar um dia aqui no podcast com o Dalmo. Obrigado, Taslu. Obrigado mesmo. Vamos lá? Bom, primeiro só agradecer, Dalmo, pelo convite, agradecer ao pessoal que ficou na audiência aí, papo muito legal estar aqui também, eu assisto todos que a gente vem colocando, cada vez mais enriquecedor, e hoje a gente pôde fazer parte. Meu primeiro recado é agradecer o time de vendas todo aí, os gestores da minha equipe aí, Blade, Thomas, Davi, Bia, Fabiane, Vivi, e a todos que já passaram na equipe aí, contribuíram muito, e com base nesse pessoal aí é que a gente tem hoje esse número gigante de parceiros trabalhando, representando a Plano. Isso é uma outra coisa que a gente toma muito cuidado. Falo para o Dalmo aqui, falo para todos que estão prestando atenção. A Plano olha com muito cuidado quem é o parceiro, porque esse cara vai representar a nossa venda. Então não é só cadastrar, não é uma venda por uma venda. A gente não faz esse tipo de venda. Talvez por isso que nosso processo é tão bom, né, tão perene, tão maiúsculo no que tange os resultados. Então, o recado é para você, parceiro, que já mergulhou no mercado imobiliário ou está tirando seu Cresce, quer realizar sonho como tantos que a gente contou aqui e conversou, tira seu Cresce, vem se cadastrar junto com a gente na parceria. Nossos gestores estão de braços abertos, nosso time inteiro e a Plano também de braço aberto para receber você e realizar o sonho do seu cliente e o de vocês. Então, vem fazer parte junto desse time de realizadores, né? Boa. Isso aí, deixa eu falar do meu time aqui, né? Porque senão eu vou apanhar também. Porque o meu time... Por favor. Eu sou que nem mãe mesmo. Temos meu todo o tempo. time é assim, eu posso dar tapinha, mas ninguém pode falar dele, entendeu? Eu sou a mãe e eu sou defensora do meu time. Obrigado, galera. Obrigada, principalmente a galera que já estava aí na Plano, Daniele, Jane, Rodrigo, que me abraçaram, né, que compraram a minha causa, falaram, Daslu, você tá chegando agora, a gente vai estar junto com vocês. E aí tem a galera nova que chegou há pouco tempo, Galastra aí, que é meu braço direito, Noemi, que acabou de chegar, o Arthur, o Cipriano, tem o Edson, que eu contratei hoje, que ainda vai assistir meu podcast. Boa. Enfim, eu queria agradecer aí vocês, que vocês são meu braço direito e esquerdo, e eu tô aqui por vocês, para vocês, né? E por nós, lógico. Bacana. Bom, Daslu, Samir, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, pela compartilhar com a gente as experiências. Eu esqueci do Tarantino, gente. Então fala, Tarantino. Tarantino, I love. Pronto. É que é muito frio. Ainda ganha especial, especial. E eu queria mandar um beijo pro meu chefão, Menderico, que é... Sem certo. palavras para ele, um professor. E eu tenho um pedido especial aqui que me fizeram, né, Ramonzito? Se eu esquecer, o Chicago falou, Daslu, manda um beijo para mim, um abraço. Chicagão, um abraço para você. Bom, gente, então assim, com todos esses beijos, abraços e agradecimentos, eu agradecer a você que esteve com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast da Corretores TV. A gente está muito feliz, vem para cá também. Já perceberam que aqui o pessoal trabalha firme, com coração e, sobretudo, com muito sucesso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.